Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de resolução de questões da banca FUNCERN. Analisei algumas provas dessa banca e de acordo com os temas mais recorrentes eu selecionei 5 questões, apesar de que a banca tem algumas questões que são bem tranquilas de se resolver, né? Então ela tem algumas questões voltadas para atividade física e saúde que realmente são muito tranquilas. É um tema bastante recorrente, mas eu decidi não trazer para cá. É uma banca que cai bastante sobre abordagens pedagógicas. Então, se você ainda não conferiu o nosso vídeo sobre abordagens pedagógicas, pode clicar no card que estará aparecendo aqui na tela. Então vamos lá, 5 questões da banca FUNCERN. Primeira questão. A abordagem desenvolvimentista surgiu nos anos 80 e tem como objetivo proporcionar experiências de movimento adequadas ao nível de crescimento e desenvolvimento que os alunos vão alcançando. Darida, em 2003, destaca uma significativa limitação nesta abordagem, pois a gente fala exatamente disso na nossa aula, né? Como a abordagem desenvolvimentista está muito focada nas habilidades motoras, na faixa etária de 4 a 14 anos, o movimento como principal meio e fim da educação física, então a abordagem desenvolvimentista ela leva em consideração apenas as habilidades motoras e deixa de lado todo o contexto sociocultural do aluno, né? Então é justamente isso que a gente vai buscar nas alternativas, a irrelevância, de certa forma, para a abordagem do contexto sociocultural dos alunos. Item A, dá pouca importância à influência do contexto sociocultural que está por trás da aquisição das habilidades motoras. É exatamente o que eu falei, né? Então a limitação da abordagem desenvolvimentista está de fato relacionada a esse foco extremo nas habilidades motoras, se deixando de lado o contexto sociocultural da aquisição das habilidades motoras. Então o item A já é o item correto dessa primeira questão. Segunda questão. O treinamento desportivo obedece a princípios que, quando bem sistematizados, alcançam as melhores performances dos indivíduos. No entanto, quando mal orientados, eles podem trazer prejuízos. No princípio da interdependência volume-intensidade, a sobrecarga pode ser modificada nos aspectos... Quando a gente fala do princípio interdependência volume-intensidade, a gente fala dessas duas variáveis, volume e intensidade. O volume está relacionado ao aspecto quantitativo do treinamento, enquanto que a intensidade está relacionada ao aspecto qualitativo. Então, quando a gente fala de volume, a gente fala de quantidade. Então, de tempo, de número de repetições, deixa eu ver outras aqui, número de séries. Enquanto que na intensidade a gente fala de qualidade, né? Então, a gente fala de peso, de velocidade, de intervalo de execução. Então, prestar atenção quando a gente fala de volume e intensidade aos aspectos quantitativos, volume, e aos aspectos qualitativos, a intensidade. Então, como os itens são relativamente grandes aqui, eu vou deixar vocês darem uma lida, mas a alternativa B é a correta dessa segunda questão, que está relacionado ao volume, o percurso, as repetições, a duração do trabalho e o número de séries, enquanto que a intensidade está relacionada ao peso, a velocidade, o ritmo, a redução dos intervalos e a amplitude de movimento. São todos aspectos qualitativos de fato, né? Então, item B é o item correto dessa segunda questão. Terceira questão. Dentre as finalidades do esporte temos esporte de excelência, esporte de lazer, esporte relacionado à saúde, à qualidade de vida e a fins terapêuticos e o esporte escolar. Vale destacar que o esporte, no âmbito escolar, prioriza a transmissão de valores, atitudes e habilidades e auxilia na formação do caráter e na descoberta das possibilidades de movimento. Além disso, procura transmitir a cultura esportiva e formar cidadãos que saibam utilizar as diversas práticas corporais ao longo da vida. Complementando as finalidades do esporte aludidas no trecho acima, tem-se a Lei 9.615, de 98, que no capítulo 3, artigo 3º, traz que o esporte pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações. Eu acredito que a gente já trabalhou esse tema em outra videoaula, mas também lá no nosso Instagram a gente já tem um resumo sobre as manifestações do esporte, né? Que são o esporte participação, o esporte rendimento e o esporte educacional. O esporte educacional é de fato o esporte na escola, da escola na verdade, que vai trabalhar esses valores, as atitudes e as normas.
O esporte participação é o esporte que a gente pratica no lazer, como uma forma de integração social. E o esporte rendimento é o que está de fato relacionado às regras, à competição e aos resultados. Então, quando a gente fala de manifestações do esporte, a gente fala de esporte participação, esporte educação e esporte rendimento, esporte educação e esporte participação. Então, a alternativa correta seria esporte educacional, de participação e de rendimento. De fato, é a alternativa A correta. Quarta questão sobre tendências pedagógicas. Caracterizada por ter medidas profiláticas, libertando a população de hábitos insalubres e promovendo a asepsia social e moral. A função do professor era de agente sanitarista e o conteúdo era ginástica. Aqui, tendência da educação física refere-se às assertivas supracitadas. Quando a gente vê esse termo asepsia social e moral, a gente imediatamente tem que relacionar a educação física higienista, que foi a primeira tendência pedagógica da educação física que tinha justamente esse foco na saúde pública, né? Na asepsia social, na eugenia, a base muito biomédica de fato, né? Então, quando a gente vê esse termo asepsia social, para facilitar, só lembrar da educação física higienista. Quarta questão, alternativa A é a correta. Quinta questão. Numa aula de educação física para o ensino médio, o professor esclarece aos alunos que o tema da unidade de ensino é voleibol. O professor inicia as aulas verificando que os alunos sabem sobre o esporte e quais são suas experiências anteriores e seus interesses. Durante as aulas, os estudantes experimentam diversas situações de aprendizagem sobre os fundamentos do voleibol. Nesse percurso, o professor mostra-se sempre atento às dificuldades e aos avanços de aprendizagem dos alunos, intervindo no processo e orientando-os sempre que necessário. O professor propõe, então, que uma das partidas de voleibol da turma seja gravada em vídeo e analisada pelos estudantes, para que avaliem o desempenho tático da equipe e realizem um campeonato. Na análise do vídeo e nos jogos, serão aplicados todos os conteúdos até então trabalhados. A análise que os estudantes fizeram do vídeo, bem como seu desempenho na partida de voleibol, culminará em uma nota final da unidade para os alunos. Durante a situação relatada, foram realizadas 3 formas de avaliação baseadas respectivamente nas abordagens. Então, relembrando aquelas formas de avaliação, né? A avaliação diagnóstica, realizada no início do trabalho, e aí dando um pontapé inicial para o planejamento, a avaliação formativa, que é realizada durante o processo, e aí facilita o professor intervir e o aluno saber quais são os seus pontos fracos e pontos fortes. E por último, a avaliação somativa, que é realizada no fim do processo para adquirir, atribuir uma nota, né? Atribuir uma nota e classificar o desempenho de certa forma. Então vamos dar uma olhada quais foram as avaliações respectivamente realizadas. Então, quando a gente fala aqui, né, nesse trecho, o professor inicia as aulas verificando que os alunos sabem sobre o esporte e quais são suas experiências anteriores e seus interesses, a gente fala justamente da avaliação diagnóstica. Ele está fazendo um levantamento dos conhecimentos para, a partir daí, realizar um planejamento. Na segunda parte, a gente vê que, nesse percurso, o professor mostra-se sempre atento às dificuldades e aos avanços de aprendizagem dos alunos, intervindo no processo e orientando sempre que necessário. Aí a definição da avaliação formativa. E, por último, a gente vê que na análise dos vídeos e nos jogos serão aplicados todos os conteúdos até então trabalhados e que essa análise que os alunos realizarão culminará em uma nota final da unidade. Então, a avaliação somativa, temos então diagnóstica, formativa e somativa. A alternativa C é a alternativa correta da quinta questão. Finalizamos então essa nossa breve aula de resolução de questões da banca FUNCERN. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail conc.edefisica@gmail.com, ou se quiser, acompanhe a gente lá no nosso Instagram, @concursosedefísica. A gente sempre posta materiais lá, desde questões comentadas, resumos, avisos de editais e também novidades sobre os nossos materiais. Se você quiser adquirir nossos materiais, também está aqui no link da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.